Abra sua Bíblia em Judas. E hoje nós continuaremos a exposição. Semana passada nós paramos no versículo 12. E do versículo 12 ao versículo 23, nós vemos o juízo de Deus. O juízo de Deus sobre a humanidade. E do versículo 12 ao versículo 16, que nós estamos vendo, trata sobre o juízo de Deus contra os ímpios. E depois, do versículo 17 ao 23, o juízo de Deus sobre os filhos dele. Nós veremos isso na sequência. Bem, hoje eu quero continuar. Semana passada nós mostramos que Deus julgará os ímpios e os condenará. Aos seus filhos, Deus julgará e os recompensará com a sua vida, com a vida eterna, com a glória eterna. Mas com os ímpios, o tratamento de Deus é outro, é de condenação. Deus julgará os ímpios e os condenará. Vimos semana passada que Deus condenará os ímpios por causa do seu caráter reprovado. Vimos no versículo 12 e 13 quem eles são. E Judas usa vários adjetivos aqui, várias figuras para mostrar quem são os ímpios. E talvez você esteja pensando assim, pastor, mas por que nós estamos demorando tanto? O assunto parece ser tão fácil de ser resumido e em vez de prolongarmos todos os domingos, todo domingo a gente tem ouvido, aliás, já faz um bom tempo que nós temos ouvido sobre os falsos mestres, sobre os apóstatas. Quando nós expusemos para os irmãos a segunda carta de Pedro em especial, e na sequência, Judas. Talvez quando nós começamos Judas, você pensou assim, vai ser rápida, né? Vai ser alguns domingos apenas. Eu também pensava. No meu cronograma, eu estava pensando algo em torno de 5, 6 domingos no máximo. E já foram bem mais que isso. E Deus tem falado ao meu coração através dessa carta, tem me mostrado justamente por que nós devemos nos deter e ir mais devagar nessa carta e aprofundar nela. O motivo é este. Nós estamos nos últimos dias. E uma das características dos últimos dias são os falsos mestres, são os falsos crentes. Um perigo para a igreja, um perigo para nós. Estamos guardados em Cristo, sim, é verdade. E como disse Jesus, das mãos dele ninguém pode nos arrancar. Mas nós podemos ser iludidos por falsos mestres. Podemos ver pessoas sendo iludidas por falsos mestres e é nosso dever ajudá-las, tirá-las da mentira, apresentando-lhes o verdadeiro evangelho. Então, se você tem prestado atenção a essas mensagens nos últimos meses que nós temos trazido, você com certeza saberá identificar um falso mestre em pouco tempo que você estiver de frente para um deles. Em pouco tempo você vai reconhecer, este é um falso mestre, este é um apóstata, ou este é alguém que está ensinando um evangelho que não tem nada a ver com o evangelho de Cristo. Esse é o meu desejo, que você use o seu discernimento, que você não seja enganado por falsos mestres, que você não seja enganado por pessoas que fingem ser o que não são, fingem ser crentes, fingem ser salvos e não são. E estão levando muitos outros consigo. O desejo do meu coração é que você, ao meditar nesses versículos, nesses textos que nós estamos meditando nos últimos meses, seja um crente mais preparado, um crente mais maduro, um crente mais atento à operação do erro, à operação do mal, e assim possa se desviar dele. Deus julgará os ímpios por causa do seu caráter reprovado. O caráter dos ímpios é reprovado por Deus. São pessoas, Judas diz que eles são rochas submersas, nuvens vazias, árvores mortas, sem fruto, ondas bravias, expelindo sujeira, estrelas errantes, que não servem para guiar ninguém, e assim por diante. Ele mostra para nós como esses homens são perigosos. Agora, no versículo
14 e 15, nos versículos 14 e 15, nós veremos que Deus julgará os ímpios e os condenará por causa das suas obras e palavras. Vamos orar. Senhor Deus, tua palavra não deixa dúvida para nós. Tua palavra é clara, é cristalina. A tua palavra não somente é pura, como também nos purifica. Por isso eu peço ao Senhor nesse instante, purifica o nosso coração primeiro a tua palavra. Dê-nos, ó Deus, ouvidos atentos à tua voz. Dê-nos, ó Deus, um coração compungido e contrito na tua presença, atento para fazer a vontade do Senhor. Sim pedimos, Pai, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Diz assim o verso 14 e 15. Quanto a estes, ele se refere ainda aos apóstatas, aos falsos mestres, quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Então aqui nós vemos as obras e as palavras dos falsos mestres. Nos versículos anteriores nós vimos que o caráter reprovado desses homens traz consigo os frutos do seu caráter reprovado. E os frutos são palavras e ações, obras e palavras. Agora Judas então se volta para as ações e as palavras desses homens, e essas ações e palavras refletem o caráter. O que eu falo, o que eu faço, reflete o meu caráter. Você não verá uma pessoa corrupta fazendo o tempo todo algo que é bom e falando algo que é bom. Da mesma forma, você não verá uma pessoa que foi purificada e está sendo santificada pelo Espírito Santo, purificada pelo sangue de Jesus, falando coisas impróprias e também fazendo coisas pecaminosas. Não quer dizer que eles não pecam. Sim, eles pecam. Nós pecamos, infelizmente. Mas não é algo constante em nossa vida. Não pode ser algo constante. O pecado na vida do crente não pode ser algo constante. Mas na vida do ímpio, pecar é a coisa mais natural para eles. Aliás, eles nem se dão conta de que estão pecando. Fazem e falam o que bem proferem, o que bem pretendem, e nem se incomodam com isso. As obras e as palavras de uma pessoa refletem o caráter delas. Observe o que Jesus disse. Jesus disse em Mateus 15, 19, o seguinte: porque do coração, aqui de dentro, o caráter da pessoa, procedem os maus desígnios, os maus desejos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos e falsos testemunhos, blasfêmias. Tudo sai do coração da pessoa. Em Lucas 6,45, o Senhor Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração. Geralmente nas caixas d'água, nas nossas casas, tem um caninho chamado ladrão. Né? O que acontece? Se o registro lá dá algum problema, se a boia trava e começar a encher de água, e vai enchendo, e não tivesse esse caninho, esse ladrão, por onde a água vai ser derramada fora de casa, a casa toda seria inundada. O que sai pelo ladrão da caixa d'água é água. A nossa boca é a saída do nosso coração. A entrada do nosso coração são os olhos e os ouvidos. Que entra, uma hora vai sair. O que tem saído da nossa boca? O que tem saído do nosso coração? Observe que o cerne de tudo, a questão toda está no coração. Você não muda
as palavras de uma pessoa, você não muda as ações de uma pessoa, se essa pessoa não mudar o seu coração. A pedagogia trabalha a mudança do comportamento. A psicologia também trabalha a mudança de comportamento da pessoa. Mas você não muda o comportamento da pessoa definitivamente se não houver uma mudança no coração da pessoa. Você que é pai de criança pequena, em vez de focar em mudar as ações do seu filho, as ações erradas têm que ser mudadas mesmo, procure o coração da sua criança, o porquê ela está fazendo aquilo que ela está fazendo. Trate o seu filhinho como um pecador que precisa do evangelho de Deus, precisa da graça de Deus. A primeira igreja de um pastor é a sua família, primeiro campo missionário de um missionário é a sua casa, é a sua família. Isso vale para todos nós. Não adianta você evangelizar o mundo e não cuidar dos seus. Voltando aqui para os falsos crentes e falsos mestres, novamente Judas lança a mão do evangelho ou do livro apócrifo de 1 Enoque. Nós já vimos isso lá no versículo 6. Já teci alguns comentários sobre isso. Apenas aqui eu quero ressaltar que Judas, ele tem mencionado este livro apócrifo, e esse livro não foi considerado inspirado por outros, pelos pais da igreja, pelos apóstolos. Esse livro não foi considerado um livro inspirado por Deus. Possivelmente não foi nem mesmo Enoque que escreveu esse livro, porque a Bíblia diz que Enoque foi trasladado para o céu. Eu não sei se antes disso ele teve tempo de escrever esse livro. Mas fato é que esse livro existe, 1 Enoque existe, mas ele não faz parte das Escrituras. E então Judas lança a mão desse livro, assim como ele usou também o livro da Ascensão de Moisés, nós vimos lá no versículo 9, ele usa a mão desses livros apócrifos. Com isso, ele não está dizendo que esses livros apócrifos deveriam fazer parte da Bíblia. Não, ele simplesmente usa esses livros porque esses livros eram muito conhecidos dos judeus naquela época. Por exemplo, se eu começar a citar aqui alguns livros da literatura portuguesa, da literatura brasileira, você vai lembrar de algum que você leu, que você já leu. Nem por isso eu estou dizendo que você deve obedecer a esse livro, a essa literatura. Mas são coisas que nós conhecemos. Judas simplesmente recorreu a esse recurso, recorreu a esses livros para trazer a mensagem dele, mas ele não está em momento algum dizendo que esses livros deveriam ser, ou o livro de 1 Enoque, ou o livro da Ascensão de Moisés, deveriam ser canonizados, ou ser considerados canônicos, parte da Escritura Sagrada. Não. Mas uma coisa nós precisamos tomar bastante cuidado, e eu concordo aqui com o que disse Simon Kistemaker. Ele disse o seguinte, que no momento em que Judas usa esse trecho do livro de Enoque e coloca-o aqui na sua carta, então, nesse momento, nas palavras de Judas, esse trecho do livro de Enoque, então se torna a palavra de Deus, se torna inspirado pelo Espírito Santo. Então, devemos tomar esse cuidado. Eu concordo com o Simon Kistemaker. Ele diz o seguinte, Judas, em momento algum, você vê que ele não usa uma expressão que é muito característica dos apóstolos. Os apóstolos, quando vão citar o Antigo Testamento, sempre eles usam a expressão está escrito, ou como estava escrito, ou como está escrito. No Antigo Testamento era assim diz o Senhor. O profeta vinha e dizia para o povo, assim diz o Senhor. Então todo mundo olhava para o profeta e sabia que ele estava trazendo a mensagem de Deus. No Novo Testamento, a expressão é está escrito, ou seja, a palavra de Deus, autoridade sobre nós. O Antigo Testamento está escrito e nós vamos ouvir. Observe que Judas, em momento algum, ele começa dizendo, está escrito no livro de Enoque, está escrito no livro da Ascensão de Moisés. Ele não usa essa expressão, que é uma expressão tipicamente usada para falar da autoridade das Escrituras no Antigo Testamento.
Além disso, nós devemos observar que Judas, ele apenas está usando uma história que era conhecida do povo para ilustrar. Só que no momento em que ele usa essa expressão, ou esse trecho do livro, então ali passa a ser para nós palavra de Deus e nós devemos atentar para isso. Judas declara que Enoque, o sétimo depois de Adão, profetizou, ou seja, ele proclamou o juízo de Deus. Sempre que se fala de profecia, a gente pensa em alguém que está trazendo um clarividente, alguém que está trazendo uma coisa que ainda ninguém sabe e vai acontecer. Nem sempre é esse o significado de profecia. Na Bíblia, o significado de profecia é proclamar. Deus falou e eu vou proclamar. O profeta não é apenas alguém que podia saber de coisas que iam acontecer no futuro, coisas que ninguém mais sabia. Não. O profeta, além disso, ele era alguém que trazia algo que todo mundo já conhece. Mas ele estava proclamando e mostrando para o povo a importância daquela mensagem. Então, Enoque proclamou, ele profetizou o juízo de Deus sobre os ímpios. Dessa forma, Judas aplica as palavras de Enoque aos apóstatas de seus dias. Ele faz então uma aplicação, né? No texto de Enoque 1, versículo 9, que é o texto que Judas toma e coloca aqui no versículo 14, nós encontramos o seguinte, diz assim o texto, lá no livro apócrifo: Vede, ele chegará com 10 milhões de santos anjos, a fim de executar julgamentos sobre todos, destruirá os perversos e punirá toda a carne por tudo aquilo que fizeram, aquilo que os pecadores e perversos cometeram contra ele. Mas aí vem a pergunta, por que Judas então recorre a um livro apócrifo? Não teria sido melhor Judas usar as palavras do próprio Senhor Jesus? Por exemplo, o Senhor Jesus, em Mateus 24, versículo 30 e 31, ele fala sobre o dia do juízo. Vamos ler lá? Mateus 24, 30 e 31. Olha só o que o Senhor Jesus diz. Mateus 24, 30 e 31. Não teria sido melhor Judas pegar então as palavras do próprio Senhor Jesus, né? Diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se levantarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus santos anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. E no capítulo 25, verso 31, o Senhor Jesus diz assim: quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Por que Judas não pegou esses textos, então, e falou, como disse o Senhor Jesus, por que ele foi buscar Enoque? Um livro que nem sequer faz parte do Antigo Testamento. E a razão para isso é que, certamente, esse livro de Enoque, esse registro sobre o juízo de Deus contra os perversos, é um dos mais antigos. É um dos textos mais antigos falando sobre o juízo do Senhor. Foi por esse motivo. O que Judas está dizendo é o seguinte: eu não estou trazendo algo novo para vocês, eu estou trazendo algo que já tem sido anunciado há séculos, há milênios. E vai acontecer. E vai acontecer. E aí o primeiro texto que veio à mente dele, a primeira referência que veio à mente dele, foi a de 1 Enoque 1, versículo 9. Foi por isso. O que Judas está mostrando para nós é: Deus tem avisado a humanidade, Deus tem avisado os pecadores há muito tempo. E as pessoas continuam ignorando essa verdade. Pedro mesmo disse: não façamos como muitos que estão considerando a volta do Senhor Jesus demorada. Não façamos como esses. Pelo contrário, sejamos
atentos, diligentes. Cristo pode voltar a qualquer momento. Então a intenção de Judas é mostrar para nós que essa verdade, essa mensagem sobre a volta de Cristo, sobre o julgamento de Deus, sobre o juízo de Deus sobre os pecadores, é uma verdade que tem sido pregada há muito tempo. Há muito tempo. Nós podemos linkar essa afirmação com a de Pedro, quando ele diz que Deus é longânimo. Não pensemos que Deus é demorado em executar seu juízo, pelo contrário, ele é longânimo. Na conversão de pecadores, para ver pecadores sendo convertidos a ele é longânimo. Então não pensemos que Deus está esquecendo de cumprir a sua promessa, não. Ainda que essa promessa seja muito antiga, pelo contrário, nós devemos entender que ela é uma das mensagens mais antigas que a igreja tem a trazer. E meus irmãos, como nós temos ouvido falar tão pouco sobre a volta de Jesus? Como as pessoas, como as igrejas estão deixando de falar sobre a volta de Jesus? Como os crentes têm deixado de falar, de comentar, de estudar sobre esse fato? E mais, de esperar com sede na sua alma, esperar com todo o seu coração esse dia glorioso acontecer. Estamos sendo levados de um lado para outro, estamos envoltos com tantas coisas dessa vida, com tantas preocupações, e muitas vezes esquecemos do mais importante. Um dia Cristo voltará. E Ele vai julgar os ímpios. E Ele vai julgar os ímpios. E isso vai acontecer. Judas então coloca o Senhor Jesus como sujeito dessa frase, né? Lá no livro de Enoque fala, e Ele virá com seus milhões de santos, né? Santos anjos. E aí então Judas faz uma aplicação desse texto à pessoa de Jesus. Quem é que vai voltar com suas miríades, né? Ou seja, milhares de milhões de anjos? Quando a Bíblia fala de miríades, né? De milhares de anjos aqui, nós estamos falando da quantidade apenas. Um número, mas é um número exato, mas nós não sabemos qual. Simplesmente que são muitos, milhões e milhões. Cristo voltará com os seus santos anjos, e naquele momento, então, como o próprio Senhor Jesus disse, nós lemos agora há pouco, Ele recolherá os seus eleitos, os seus escolhidos. A sequência será assim: Cristo, as trombetas tocarão, todos os seres humanos verão Cristo descendo dos céus. Ele não vai pisar aqui na terra, ele ficará ali nos ares, todos o verão. Então, risque da sua cabeça essa ideia de arrebatamento secreto. Arrebatar não significa tirar secretamente, aquela coisa de um vai ser levado primeiro e o outro vai ficar ali, eu vou olhar, cadê minha esposa? Só vou ver a roupa da minha esposa, ai meu Deus, eu fiquei, e agora? Não tem nada disso, irmãos. Isso aí é uma fantasia que inventaram, e tem muito crente que acredita nessa bobeira. Isso é fantasia. Para começo de conversa, arrebatamento não significa tirar secretamente. Arrebatar significa arrancar com força. Pega um dicionário e veja. O significado de arrebatar é arrancar com força, é tomar com violência da mão de alguém, alguma coisa. Isso é arrebatamento. Então a Bíblia nos mostra que será assim. Cristo virá, aparecerá ali nos céus, com as suas miríades de anjos, milhões e milhões de anjos. Dará ordem para que os que estão mortos sejam ressuscitados. Os que estão mortos ressuscitarão, os crentes ressuscitarão com corpos gloriosos, os ímpios ressuscitarão com o mesmo corpo com que morreram. Sem glória alguma, mas serão ressuscitados também. Na sequência, os crentes que estiverem vivos naquele momento
serão transformados no abrir e fechar de olhos, receberão um corpo glorioso, semelhante ao corpo de Cristo em sua glória, semelhante ao corpo daqueles irmãos que foram ressuscitados, corpos gloriosos, corpos capazes de suportar o peso da glória de Deus. Porque esse corpo mortal que eu tenho hoje, eu vejo o pessoal cantando, eu quero ver a glória do Senhor hoje. Aqui eu não quero não, irmãos. Aqui, desse jeito, não. Aliás, se eu visse a glória de Deus agora, eu seria fulminado, eu morreria e estaria com Ele na glória também. Então, pensando assim, tudo bem. Mas ninguém é capaz de ver a glória de Deus com esse corpo aqui, com esse corpo carnal aqui. Ninguém é capaz. Porque esse corpo é corrompido pelo pecado. Por isso que ele terá que ser transformado. O que será melhor, né? Estar morto e ser ressuscitado, ou estar vivo e ser transformado no abrir e fechar de olhos e presenciando tudo isso? E aí, feito isso, a ressurreição dos mortos e a transformação dos vivos, dos crentes vivos, a Bíblia diz que então os anjos recolherão, os santos anjos de Deus, o Senhor Jesus disse que eles recolherão os filhos dele e os levarão junto a Cristo ali, nos ares. E dali de cima, com Cristo, nós presenciaremos o julgamento dele sobre os ímpios. É isso que Apocalipse quer dizer quando diz que nós nos assentaremos em tronos e julgaremos com Cristo o mundo. Nós participaremos, testemunharemos o julgamento de Deus contra os ímpios. Esse é o dia do juízo final. O dia do juízo final para o crente não é um dia de desespero. João disse para nós, na sua primeira carta, no capítulo 4, a partir do verso 17, que nós não precisamos ter medo desse dia, porque o amor de Deus, nós temos o amor de Deus em nós, e o amor lança fora todo medo. Eu não preciso ter medo do dia do juízo final, porque eu estou em Cristo. Agora, se você não está em Cristo, você deve ter medo sim, porque vai ser o pior dia da sua vida. Então estaremos com Cristo ali nos céus. Após o juízo, então, nós seremos levados junto com Ele para o novo céus e nova terra. E aí eu paro, porque eu já não sei mais nada, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, a respeito daquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E se eu soubesse, eu não contaria para não estragar a surpresa. A menos que Deus me mandasse, mas eu não vou saber. Só saberei quando eu estiver lá. Mas volte agora para os ímpios. Os ímpios que passaram a sua vida zombando de Deus, dando as costas para o Senhor. Que passaram a vida toda zombando da palavra de Deus, duvidando e criticando e ridicularizando a palavra de Deus. Eles sofrerão terrivelmente e eternamente. É importante observar que Judas, ele mostra que na volta do Senhor Jesus, dois atos em relação aos ímpios. Ele diz assim, no versículo 15, para exercer juízo contra todos. Essa é a primeira ação de Jesus. Exercer juízo contra todos os ímpios e para fazer convictos todos os ímpios. Observe que Judas usa várias vezes, 4 vezes, o pronome demonstrativo todos, né? Todos e o pronome demonstrativo todas. Ele usa 4 vezes. O mesmo ele faz com a palavra ímpios. Ele usa 4 vezes, só que 3 vezes na forma de substantivo e 1 vez na forma adverbial. Né? Ele fala ímpios, olha só, ele fala ímpios acerca das obras ímpias, que impiamente, essa é a forma verbal, e de todas as palavras insolentes que os ímpios proferiram contra ele. Por que ele repete tanto? Eu sei que para nós a repetição às vezes é um recurso cansativo, mas não deveria ser, porque é pela repetição que a gente aprende. E quando Judas insiste em repetir várias vezes a palavra todos,
todas, ímpios, impiamente. Ele está frisando aqui que naquele dia ninguém escapará do juízo do Senhor. E que o juízo do Senhor sobre os ímpios será pleno. Deus não deixará nenhum pouquinho de fora, ou nada, ou atenuará, ou amenizará o sofrimento dos ímpios. Não. Ele vai despejar toda a sua ira contra os ímpios. Eu sei que essa pregação, hoje em dia, não faz sucesso. Eu sei que se eu quiser encher a igreja, eu tenho que mudar a pregação, porque essa pregação não atrai as pessoas. Mas, meus irmãos, essa é a verdade. Quem não está em Cristo Jesus deve entender que sobre si cairá o juízo de Deus de forma plena. Plena. Por quê? Deus virá para exercer juízo contra todos os ímpios. O problema do ímpio não é que ele tem que prestar contas para uma pessoa qualquer, ele vai prestar contas para Deus. Um Deus justo, o Deus que é justo, o Deus que não tem sombra de dúvida, nem mácula alguma nele, é alguém perfeito em todos os seus atributos. É o Deus que sonda corações, conhece o coração dos homens, como nós vimos semana passada, no caráter deles. Caráter reprovado, Deus conhece o coração de cada um de nós, Ele sabe o que eu estou pensando, Ele sabe quais pensamentos eu tenho e abrigo em minha alma, Ele sabe quais são os desejos do meu coração, Ele sabe, e por isso Ele vai julgar tudo de acordo com a palavra dEle. Os ímpios serão também, diz a Bíblia, convencidos, e para fazer convictos todos os ímpios. Hoje, você pregando o evangelho para uma pessoa, dá trabalho convencer essa pessoa, não é mesmo? Está falando para a pessoa, mostrando para ela a palavra de Deus, mostrando para ela o pecado dela, e ela não se convence daquilo. Primeiramente, temos que entender que não é papel nosso converter e convencer ninguém. É papel do Espírito Santo, é Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que faz isso. Mas nós devemos pregar o Evangelho para as pessoas como se tivéssemos a capacidade de convencer os corações. Devemos mostrar a urgência da conversão. Devemos mostrar para eles que eles não podem jamais negligenciar essa mensagem. Mas com todo o nosso empenho, com todo o nosso esforço, ainda vemos os ímpios dando as costas para Deus, zombando da palavra do Senhor. Mas neste dia, no dia do juízo final, eles serão convencidos, não por mim, não por você, mas pelo próprio Senhor Jesus. Quando ali eles olharem para o Senhor Jesus, verem o Senhor Jesus na sua glória, e então eles atinarão com o fato de que passaram a sua vida toda zombando dessa verdade, e agora estarão vendo essa verdade se concretizando diante de seus olhos. Eles clamarão por Jesus. Mas a oportunidade de salvação já passou. Não é mais tempo para isso. Hoje, como diz o escritor sagrado em Hebreus, hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. O tempo que se chama hoje. É agora. Nós não temos mais o passado já foi, o futuro ainda não existe para nós. Nós temos o presente momento. Se você ainda não decidiu, não tomou a sua decisão por Cristo, se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, se você ainda não se rendeu a Ele e diz: Senhor, seja o meu Deus,
seja o meu Senhor, governe a minha vida, dirija os meus passos, transforma o meu coração, transforma a minha alma, faz-me como tu queres que eu seja. Se você ainda não entregou a sua vida a Cristo Jesus, reconhecendo que você é um pecador miserável, que precisa totalmente da glória dele, se você ainda não fez isso, faça-o hoje. Há muito tempo atrás, bem, eu não vi, eu estou contando pelo que a minha esposa me conta. No templo da igreja presbiteriana, da primeira igreja presbiteriana de Rio Verde, Goiás, tinha um muro, não sei se ainda tem, tinha um muro, e eles estavam cansados de ter que pintar aquele muro, porque eles pintavam, vinham os atoas e pichavam o muro. E eles já não estavam aguentando mais aquilo. Aí alguém teve a seguinte ideia: vamos fazer o seguinte, vamos pintar de branco o muro e vamos dizer, piche aqui a sua mensagem. Mas vai ser a mensagem que a gente vai deixar você pichar. E aí os jovens foram lá, o pessoal da igreja foi, cada um escreveu uma frase e tal, e colocou e tal, e pichou o muro, de forma que para os pichadores não tinha mais graça. Aí eles pararam de pichar o muro. Mas alguém escreveu a seguinte frase, né? Deixou para aceitar a Jesus amanhã, morreu hoje. É mais ou menos assim, né? É, mais ou menos assim. Deixou para receber a Cristo como Salvador às 11 horas e morreu às 10h30. Na nossa vida, irmãos, a gente só tem o dia de hoje. E no dia de hoje a gente só tem um presente momento. O que eu falei há 5 minutos já é passado. O que eu falei há 10 segundos já é passado. O que eu acabei de dizer já é passado. Tão rápido passa a nossa vida. E aqueles que passaram a sua vida inteira, dando as costas para Deus, ignorando o chamado do Senhor, ignorando a palavra de Deus, ignorando a pregação da palavra, se depararão com o fato de que o próprio Senhor Jesus os convencerá em pessoa, os convencerá dos seus pecados, convencerá da verdade. Será tarde demais. Será tarde demais. O dia do juízo final é certo. Eu não estou aqui, em hipótese alguma, por favor, não entenda assim. Em hipótese alguma, eu estou aqui marcando a data da volta do Senhor Jesus. Eu não sou louco de fazer isso. Muitas vezes me falta bom senso, mas não nisso. Eu não vou marcar a volta do Senhor Jesus. O que eu vou dizer agora, preste atenção, é só uma ilustração. A primeira vez que Deus anunciou a vinda de Jesus, a primeira vinda de Jesus, foi em Gênesis 3,15, lá no Éden. Do Éden até Jesus foram pelo menos uns 4 milênios, ou mais. Pelas contas das genealogias que nós temos em Gênesis, em torno de 4 milênios. Levou 4.000 anos, mais ou menos, para Jesus vir ao mundo pela primeira vez. Se Deus resolver repetir essa cifra, ainda está faltando pelo menos 2.000 anos. Ufa, tem 2.000 anos ainda. Por favor, não estou dizendo que ele vai voltar daqui a 2.000 anos, tá? Por favor, se você acordou agora na mensagem, você estava dormindo até agora e acordou, não saia por aí dizendo que o pastor Olivar marcou a data da volta do Senhor Jesus para daqui a 2.000 anos. Por favor, não faça isso. Se você acordou agora, pergunte para alguém, o que ele falou? O que ele disse? Pergunte que aí, só não pergunte para quem está dormindo também do seu lado, porque aí não adianta, né? Mas preste atenção, estou apenas dizendo, se Deus resolver repetir essa cifra, ainda tem muito tempo para acontecer. Mas me responda, quanto tempo você tem ainda de vida? Se o dia da salvação é hoje, eu pergunto para você, quanto tempo você tem ainda de vida? Não estou falando quanto tempo você pretende ter. Eu pretendo chegar nos 100 anos, com saúde. Porque se eu não tiver saúde também, se Deus quiser me levar antes,
Não acho ruim, não. Mas todo mundo quer viver muito. Mas essa semana mesmo teve uma notícia, parece de uma senhora que morreu com 119 anos. Morreu. 119 anos. Viveu bastante, morreu. Ninguém vai ficar para semente, irmãos. Seja como for, você está preparado para se encontrar com o Senhor, teu Deus? Seja Ele vindo te buscar em glória no dia do juízo, seja Ele chamando você agora para a eternidade. Você está preparado para esse momento? Você está em Cristo Jesus? O dia do juízo final é certo. E este é um tema que perpassa toda a Escritura. E é um tema tão falado nas Escrituras que não somente livros inspirados por Deus falam sobre isso, como também livros apócrifos, como o livro de Enoque. Esse dia aponta para o fato de que todos terão de confessar a Cristo como Senhor e curvarem-se diante dele. Hoje, joelhos que são duros na presença do Senhor, naquele dia, se dobrarão, serão dobrados na presença. O Senhor Jesus os convencerá. Ele fará convictos aqueles corações. É Jesus quem vai convencê-los. É Jesus quem vai dobrar aqueles joelhos. Os ímpios, hoje, vivem sem se importarem com Deus. Ignoram-no, blasfemam seu santo nome, pecam sem qualquer peso na consciência e temor a Deus. Mas no dia do juízo não poderão alegar ignorância, porque eles serão convencidos, naquele dia serão convencidos pela glória e pela ira de Deus recaindo sobre eles. Darão conta de que se portaram ímpia e insolenemente na presença de Deus toda a sua vida. Até clamarão por misericórdia, mas o tempo de salvação já haverá passado. Naquele dia, cada obra ímpia, cada palavra insolente, frívola, que eles proferiram contra Deus nesta vida, serão trazidas perante o tribunal do Senhor. Geralmente nós damos mais peso às ações do que às palavras, né? Alguém fala uma bobeira, você não... deixa eu falar. Mas se ele faz uma bobeira aí, mas o que é isso, né? A gente dá mais peso às ações do que às palavras. Mas observe que naquele dia, tanto as ações quanto as palavras terão o mesmo peso diante do Senhor. Ele julgará ambas. Deus dá o mesmo peso às palavras e às ações. Com a boca, isto é, com as palavras, alguém confessa que Jesus Cristo é Senhor e Salvador. Veja Romanos 10, versículo 10. E com as obras, essa pessoa confirma a sua confissão de fé. Veja Tiago 2, versículo 14, versículo 17 e versículo 18. Mas também com as más conversações, palavras, a Bíblia diz que nós corrompemos os bons costumes, ações. Quer você falando algo ou fazendo algo pecaminoso, você é merecedor de condenação. É certo que as consequências imediatas ou nesta vida de palavras podem não ser as mesmas das ações. O marido que briga com a esposa e diz assim: eu vou embora, não quero mais saber de você, eu vou embora. Mas não vai. Traz menos consequências, menos dificuldades, menos problemas do que aquele marido que simplesmente levanta e vai embora e não volta mais. Mas ambos cometeram o mesmo pecado. E de tanto você falar, uma hora você vai fazer. De
tanto você falar, uma hora você vai fazer. Da mesma forma, de tanto pensar, uma hora você fala. Sabe essa história aqui? Falei sem pensar. Não, você pensou muito para falar. Você pensou muito nisso. O que aconteceu foi que naquele momento você se descuidou e a sua boca falou mais do que você devia. E você falou e soltou aquilo que já estava no seu coração. Por isso que quando você disser uma palavra torta para alguém, quando você falar algo impróprio para alguém, peça perdão. Ao pedir perdão, você está admitindo o seguinte: de fato, eu pequei, de fato, eu tive a intenção de pecar e pequei contra você. Mas eu peço perdão, porque eu errei. A única forma de você tirar o pecado da sua vida é através da confissão e do perdão. Não venha com aquela desculpa. Falei sem pensar. Não, você pensou muito. Muitas vezes você pensou naquilo, só que não teve coragem de fazer. E no momento em que você deu bobeira, seu coração e a sua boca te traíram e você soltou. Estava saindo já pela boca. Peça perdão. Somente os ímpios não pedem perdão pelas palavras frívolas e pelas ações pecaminosas deles. Porque eles não estão nem aí para isso. Vivem as suas vidas ignorando Deus. Mas um dia, eles estarão na presença de Jesus e não haverá misericórdia para eles. E almejemos ser como diz o salmista no Salmo 19, verso 14. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. E ainda como o salmista disse no Salmo 24, verso 4. Quem é aquele que vai habitar no templo do Senhor, no santuário do Senhor? O que é limpo de mãos, ou seja, suas obras são boas, obras que glorificam o Senhor, e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, ou seja, não fala com desejo de enganar as pessoas, com vontade de enganar as pessoas. É alguém que profere verdade da sua boca. É alguém que em seu coração a verdade habita. É alguém que anda na presença do Senhor. Semana que vem nós veremos. Deus julgará os ímpios e os condenará por causa da soberba e falsidade. Vou deixar para a semana que vem o versículo 16. Mas eu quero que você pense nisso. Tome cuidado com as suas palavras, tome cuidado com as suas ações. Se elas estão revelando que o seu caráter ainda não foi transformado por Jesus, e aqui eu discordo frontalmente, totalmente, completamente da psicologia, porque a psicologia diz que você não pode mudar o caráter de uma pessoa. A Bíblia diz que sim, muda sim. Cristo veio para transformar o caráter do homem. Cristo veio para transformar em bom aquilo que era mal. Cristo veio para transformar aquilo que não prestava em algo útil para a glória do Senhor. Ele veio e ele fez isso. E você? Continuará dando as costas para Deus, para Jesus? Continuará ignorando a palavra do Senhor? Ou no tempo que se chama hoje, você renderá o seu coração a Jesus e dirá: vem, Senhor Jesus, vem habitar em mim, vem transformar esse pecador miserável num vaso útil para a sua glória, num coração que ama ao Senhor mais do que tudo. Vem, Senhor, entrego a Ti o meu coração, entrego a Ti a minha vida. Vem, Senhor. Que Deus nos abençoe. E que naquele dia sejamos achados em Cristo Jesus. Assim nós oramos, Pai, em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo. Ele que transformou pecadores em filhos do Senhor e que ainda continua fazendo isso e continuará até o fim. Ele que transformou pecadores em herdeiros da Tua glória, co-herdeiros com Ele, e os preserva e os persevera
e os faz perseverar na caminhada. A Ti nós adoramos e bendizemos e clamamos ao Senhor. Maranata, vem, Senhor Jesus. Vem nos buscar, Senhor. Este mundo aqui não tem nada que nos faça querê-lo mais do que a glória do Senhor. Nós queremos o Senhor. Queremos estar contigo. Vem, Senhor Jesus. Mas enquanto esse dia não chega, faça-nos viver para a glória do Senhor. Faça-nos andar na presença do Senhor de forma a honrar o Teu santo nome. Livra-nos, ó Deus, dos falsos mestres, dos falsos crentes, dos falsos ensinamentos, das falsas doutrinas, e dê-nos um coração atento à palavra do Senhor. Assim pedimos em nome de Jesus. Amém.